Compreendemos de que o Espírito Santo, ele nos dá dons espirituais. Você já se perguntou por que o Espírito de Deus nos dá dons espirituais? Ele nos dá dons espirituais, ele capacita a igreja com dons espirituais para servir a igreja. Aquele que tem o dom não é para se autopromover, mas é para servir. O dom é exatamente isso. É uma ferramenta para servir. Pois bem, resumindo a palavra dom, eu preciso passar alguma coisa didática para você. Sim? Resumindo a palavra dom significa dádiva. A palavra dom, ela nos traz como um presente. Então, se você tem algum dom espiritual do Espírito Santo, sim, sinta-se presenteado por ele. Isso demonstra em que ele se agradou de você, ele viu algo em você, o que o ser humano jamais viria. Sim? Então nós compreendemos isso. Pois falando sobre dons espirituais, nós estamos relatando sobre os 9 dons do Espírito Santo. Sim? Dentre os 9 dons do Espírito Santo, você sabe que nós fizemos leitura, tá? O dom da sabedoria, o dom da ciência e conhecimento, o dom de discernir espíritos, o dom da fé, como também o dom de curas, o dom também de maravilhas, o dom de falar em línguas, o dom de interpretar línguas e também o dom da profecia. Você sabe que os dons do Espírito Santo nós podemos dividir eles em 3 classes. Em 3 classes, quais são elas? Pois bem, são dons de revelação, é o que nós vamos nos aprofundar, é o que me foi incumbido, sim? Dons de revelação, qual é? O dom da sabedoria, o dom da ciência e conhecimento e o dom de discernir espíritos. Pois bem, nós temos também o dom de poder. Quais são os dons de poder? Os dons de poder são o dom da fé, o dom da cura e o dom de maravilhas de milagres. Eu até tenho dificuldade de discernir, né? Qual milagre que não é maravilhoso quando acontece na nossa vida? Porque todo milagre de Jesus é uma maravilha na nossa vida. Mas eu vou procurar resumir rapidamente, sim. Por exemplo, Jesus, ele usou os dons do Espírito Santo, os 9 dons. E dentre eles eu vou destacar o dom de maravilhas. Por exemplo, Jesus, ele ressuscitou Lázaro ao 4º dia. Jesus, ele ressuscitou a filha de Lázaro, a filha de Jairo. Jesus, ele transformou a água em vinho. Isso, Jesus usou o dom de maravilhas. Pois bem, compreenda que nós temos o dom de discernimento. Sim, o dom de locução, sim, como queira. Pois bem, o dom de locução é o interpretar línguas, o falar em línguas e também, tá, nós temos o dom de profetizar. Nós resumimos desta forma a divisão dos dons espirituais. Alguns desavisados, sim, falam que existe mais de 9 dons. Pois bem, dons do Espírito Santo são 9. São 9, mas se nós lermos, tá, Efésios capítulo 4, versículo de número 11, nós vamos encontrar os dons ministeriais, tá, que são diferentes dos dons de capacitação. Você recebe um dom ministerial. Tem uns que são chamados para apóstolos, emissários ou a chamada missionária, tá? Outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas e doutores. Dons ministeriais. Pois bem, dentro dos dons ministeriais, nós temos algumas referências bíblicas. Nós podemos ler assim, posso dar uma referência bíblica
em Romanos capítulo 12, o versículo de número 7 e o versículo de número 8. Vocês têm Bíblia aí? Quem tem Bíblia? Vamos lá para a Bíblia? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá que nós estamos com a espada no óleo, ou estamos com óleo na espada, né? Pode escolher. Tá? Romanos capítulo de número 12, versículo de número 7, versículo de número 8. Tá? Nós podemos compreender os dons ministeriais. Quem achou, pode, por favor. Capítulo 12, versículo 7. Alguém achou? Pode ler. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Sim, são os dons ministeriais. O que exorta na exortação, versículo 8. O que exorta na exortação, o que reparte, faça com simplicidade, o que governa com diligência e o que demonstra misericórdia com alegria. Sim, são os dons ministeriais. E alguns, sim, desavisados, eles acabam embolando tudo e falando que há mais de 9 dons. Não, nós precisamos ter uma separação na classificação dos dons. Tá? A pessoa vem para a igreja, recebe um ministério. Quando ele recebe um ministério, tá? O Espírito Santo o capacita para ser usado. Tá? Tem pessoas que têm ministério, mas não têm dom. E tem pessoas que têm dom, mas não têm. Tá? Mas isso tudo nós aprendemos, tá? Que o Espírito de Deus capacita. Nós também precisamos lembrar de que o Espírito Santo, quando me refiro sobre o dom da ciência, nós vamos para os Salmos de número 139. Os Salmos de número 139, ele fala sobre os atributos de Deus. Os atributos de Deus quais são? Deus, ele é onipresente, onipotente e ele é onisciente. Tá? Quando o salmista, ele escreve os Salmos de número 139, como o pastor fez leitura, ele começou a escrever dizendo: tu me conheces. Tu conheces o meu assentar, tu conheces o meu levantar, tu sabe todas as palavras, antes que alguma palavra saia da minha boca, tu já sabe. Tu me cercas em roda, pois tal, e aí nós entramos no dom da ciência e da revelação. Tal ciência para mim, ela é maravilhosíssima. Aí o salmista está se referindo, tá, ao dom da revelação do conhecimento, porque ele está nos demonstrando que o conhecimento de Deus é profundo. Quem não conhece a história de José, o filho de Jacó, em que foi traído pelos seus irmãos, jogado na cova, depois tiraram da cova, foi vendido aos midianitas, dos midianitas foi vendido aos egípcios ainda assim ele viveu como escravo na casa de Potifar, e lá ainda assim ele foi traído novamente, foi jogado no cárcere, e lá no cárcere teve o padeiro, e lá no cárcere teve o confeiteiro, e lá no cárcere ele interpretou 2 sonhos, e lá no cárcere ainda assim ele ficou mais um tempo na prisão. Mas ainda assim ele interpretou os sonhos. Ele disse: olha, quando vocês estiverem diante do rei, lembrem de mim. Pois bem, o rei ele teve um sonho. No sonho, a Bíblia diz que ele sonhou com 7 vacas gordas, e ele sonhou com 7 vacas magras. Em todo o reino dele, ninguém pôde discernir o sonho. Nesse discernimento de sonho, ele sonhou com 7 espigas. Destas 7 espigas, eram 7 espigas vistosas. Depois teve 7 que José, ele começa a interpretar o sonho. Na interpretação de sonhos, ele deixa bem claro dizendo que Deus, ele dá a interpretação dos sonhos, porque ele revela as coisas ocultas, as coisas profundas. Nesse discernimento de coisas ocultas e profundas, nós temos um exemplo que vai no contraste dessa história. Porque se nós lermos a história de Daniel, você vai ver que a partir do capítulo número 2, Nabucodonosor ele tem um sonho.
No sonho de Nabucodonosor, ele acaba se esquecendo, irmão Rogério, tá? Mas ele chama todos os sábios, os magos, para que interpretem o sonho dele, tá? E na interpretação do sonho, ele diz: olha, eu tive um sonho e eu quero saber o que aconteceu, tá? Aí eles ficam ansiosos, diz: tá, mas então conta para nós que nós vamos agora interpretar o teu sonho. Não é assim, tá? Agora, além de interpretar o sonho, ainda assim também tem que descobrir que sonho é esse, tá? Porque é Deus quem dá estas revelações. São os dons de revelação, tá? Quando são os dons que revelam as coisas profundas de Deus. Pois quando nós observamos, falando em dom, tá? Nós podemos ver a manifestação dos dons na vida de Cristo. Por exemplo, tá? O dom da ciência, Jesus, tá? Ô Pedro, me diz uma coisa: o teu mestre não paga imposto? Pedro, se ele coça a cabeça e diz: paga, tá? Mas ele tem: mas espera aí, eu não perguntei para Jesus, eu vou lá perguntar para ele. Aí quando Pedro entra em casa para perguntar para Jesus, a Bíblia diz que ele se antecipa, não deixa nem Pedro falar, tá? Jesus, ele vai na revelação, tá? E ele diz: Pedro, me diz uma coisa, quem é que tem que pagar os impostos? Tá? São os filhos, tá? Ou são os estranhos, os alheios? Aí Pedro diz: olha, mestre, eu penso que é os estranhos. Bom, então faz assim, Pedro, para que nós não nos escandalizemos. Aí entra agora outra revelação profunda de Jesus. Tu vai, pega uma vara de pescar, tá? E o primeiro peixe que tu pegar, tá? Tu abre a boca dele e vai ter uma moeda. E essa moeda, ela vai pagar o imposto por mim e por ti. Encontramos na vida de José, tá? José interpretando o sonho de Faraó. Você vê que em toda a interpretação do sonho de Faraó, Faraó reconhece Deus, tá? Na vida de José e coloca ele como governador. Nabucodonosor da mesma forma, tá? Então Deus, ele vai me capacitar, tá? Ele vai me dar um dom espiritual. Não é para que eu demonstre para vocês que eu sou um homem espiritual, tá? Mas o dom, ele é para que possa edificar a igreja. Ele sempre vai servir para edificação, tá? O dom, ele vai servir para edificação. Conversando com a mulher samaritana, ele fala para ela: olha, tu vai lá e chama o teu marido. Aí ela diz assim: mas eu não tenho marido. Aí Jesus agora entra no mistério profundo, numa revelação profunda, tá? Aí Jesus disse assim para ela: disseste bem que tu não tens marido porque tu já tiveste, e o que tu tens agora? E ela contou para ele. Não. Então, tá? Você vê que quando ela olha e diz: eu estou vendo que o senhor é profeta. Você é profeta, né? Então, aí agora, tá? Ela consegue abrir o corpo, porque Jesus dá um choque interno nela, ou para os pais, né? Tá? Jesus dá uma paulada no coração dela que quebra aquela casca, tá? Porque ela estava com o coração petrificado. Mas como pode, sendo tu judeu, tá? E pede água para mim, que sou mulher samaritana? Então ela estava blindada, tá? Mas quando Jesus entra, tá? Com o dom da revelação, da ciência, o conhecimento, é como uma cunha entrando no coração dela, vai entrando profundamente. Aí ela consegue ter o discernimento e dizer: olha, tá? Os judeus falam que para adorar a Deus tem que ser lá em Jerusalém, mas nós adoramos a Deus aqui. Aí Jesus fala para ela: olha,
Deus, Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em verdade. Tá? O dom que Jesus usou para ganhar ela, para atrair ela, fez com que ela se convertesse, tá? Aceitasse a Cristo como seu Senhor, como Messias. Alguém leia. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Todo dom vem do alto. Todo dom, ele vai glorificar Deus. Tá? Tem uma passagem bíblica que Jesus conta, tá? Que na vinda do Filho do Homem, tá? Vai ser separado os bodes das ovelhas, tá? E naquele dia, sim, muitos vão dizer assim: ó, Senhor, eu profetizei no teu nome, tá? Eu preguei no teu nome, tá? Senhor, eu expulsei demônios no teu nome. Aí o que ele vai dizer? Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, por quê? Recebe do alto o dom, mas não glorifica Deus. Não glorifica Deus. São pessoas que usam o que Deus dá para seu benefício. Se eu começo por causa do dom, tá? Deus usa, pode usar ou não pode usar? Hein? Com dom espiritual, tá? Deus pode me usar ou não pode me usar quando eu não glorifico a Ele? Pode ou não pode? Dom espiritual não significa comunhão com Deus. Posso ter um dom espiritual, mas isso não significa que eu tenha comunhão com Deus. Ter comunhão é uma coisa, ter um dom espiritual é outra. Tem pessoas que têm um dom ministerial, mas não tem comunhão com Deus. Porque profetizei no teu nome: apartai-vos de mim, malditos. De que adianta profetizar, ser usado, mas se depois não vai para o céu? Aí entra aquilo que você ouve, tá? As pessoas falarem, é o que é bíblico, né? De que adianta o homem ganhar? Então, é melhor ficar com o ministério da oração, dobrando, intercedendo, orando, jejuando. 1 Coríntios 12, quem é que dá os dons espirituais? É o Espírito de Deus que dá os dons espirituais, tá? Vem do alto. Você compreende que a partir do momento, tá, que nós passamos a usar os dons para glorificar a Deus, nós não perdemos a comunhão com Deus, tá? Nós não perdemos a salvação da nossa alma. É melhor, tá? Não ter um dom e ir para o céu do que ser cheios de dons e ir para o inferno, tá? Vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 5. Quem encontrou? Por favor. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Versículo número 8. Porque pela... Podem ler. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Eu preciso destacar um detalhe. Você sabe que dentro do dom, tá, existem alguns tipos de fé, tá? Existem alguns tipos de fé. Lembrando que, tá, aquela fé que nós conhecemos, nós temos o dom da fé, sim, que é para crer em coisas sobrenaturais, sobre-humanas, tá? E existe o dom da fé natural, tá? Dois tipos de fé. Agora aqui, tá? Quando nós lemos o versículo número 8, existe um terceiro tipo de fé, que é o da
salvação. Da salvação. Tem pessoas que, quando falam em Deus, acreditam em Deus, tá? E tem pessoas que ganham o dom da fé. Mas tem pessoas que na igreja, que estão na igreja, mas que vem na igreja, mas não tem aquela convicção, a fé de que vai ser salvo. Vai acontecer um arrebatamento, mas está com dúvida se vai subir para o céu. Isso se chama ter o dom da fé. A Timóteo. Capítulo 4, versículo de número 14. Vamos lá. Aleluia. Capítulo de número 4, versículo de número 14. Alguém pode ler, por favor? Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, como imposição das mãos do presbitério. Aleluia. Eu estou ministrando hoje para a igreja. Eu estou ministrando hoje para a igreja. Deixe-me te perguntar. Tu tem no teu coração o desejo de receber algum dom espiritual? Tem. Pois, dom espiritual, tá? Timóteo, ele recebeu pela imposição de mãos. Sim? Você crê que você pode receber dons de Deus hoje? Pois eu gostaria de convidar, sim, o pastor, o presbitério, sim, o corpo de obreiros, para orar impondo as mãos sobre você. Sim? Para que o Espírito Santo capacite você para a obra dele. Deus te deu um ministério, mas dentro deste ministério você precisa de ferramentas para ser usado por ele. A Bíblia diz assim, ó, procurai com zelo os dons. Procurai com zelo. Procure com zelo.